A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Juliana Muniz, eu integro o grupo de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. Estou aqui para apresentar a vocês essa lousa aqui, para nós trabalharmos as emoções para as crianças com autismo, com os adolescentes, os jovens. E nós podemos usar também aqueles emojis que tem no WhatsApp. Então é só imprimir e apresentar. E usarmos também a Bíblia como uma maneira de mostrar as histórias bíblicas e o que cada personagem estava sentindo naquela época, as emoções daquele momento que elas estavam vivendo, para que eles possam entender melhor o significado do afeto, do amor, também da raiva, o sentimento ali de fé. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa fazer sempre, porque alguns têm essa dificuldade de compreender as emoções, e a gente pode apresentar assim através das lousas também. Temos esse material aqui e usamos a palavra do Senhor para que possamos exemplificar os personagens bíblicos do passado que tiveram várias emoções e como o Senhor operou na vida deles. Então isso é muito importante. Usarmos também um espelho para mostrar ali as expressões faciais, porque às vezes você está conversando e aí você franze a sobrancelha e a maneira que você se expressa, a criança que tem autismo, ou adolescente, ou um jovem, ele às vezes não está conseguindo compreender que você nem às vezes está brigando com ele, mas é uma expressão do seu rosto, a maneira que você se expressa. Então é muito importante a gente se atentar para isso. Por exemplo, o sentimento ali de assustado, de raiva, um sentimento de medo. Essas imagens, elas são muito importantes para o trabalho com crianças que têm autismo, com jovens também. E a gente não pode esquecer que, às vezes, quando existem os momentos ali de crise do autismo, alguns estão gritando, às vezes estão com medo e às vezes não conseguem expressar seus sentimentos, também não conseguem serem compreendidos. Então a gente precisa parar, entender, conversar, acolher, abraçar, às vezes até mesmo deixar que ele sinta-se acolhido, porque a comunicação que ela é importante. Então essa comunicação das emoções, ela vai explicar que às vezes a pessoa às vezes fala um tom de voz mais alto e ele nem está brigando, mas é uma maneira que a outra pessoa tem de se expressar. Às vezes uma voz mais firme, grave, dá a entender de que tem alguém brigando com você, tem alguém que está brigando com aquela criança, e aí gera às vezes uma crise. E a gente precisa trabalhar isso no nosso meio, né? Às vezes até mesmo um momento ali de uma piada que muitos entendem realmente ao pé da letra e tem essas dificuldades na comunicação que fazem parte, na verdade, do espectro do autismo. Então é importante a gente apresentar, a gente explicar, a gente tentar dialogar para que eles possam ter uma melhor comunicação possível. Na Bíblia tem ali exemplos que trabalham as emoções. Então a gente pode usar a Bíblia, os personagens ali bíblicos, né, as histórias da Bíblia, para que a gente consiga explicá-los a ele. Então a gente precisa sempre se atentar a isso. Palavras de duplo sentido também, a gente precisa explicar qual é o significado daquela palavra, o que aquela palavra quis dizer, né, para que não gere uma dificuldade na comunicação. Então é muito importante essa comunicação, observar essas palavras que têm um sentido parecido, um duplo sentido, ou um pedido que você faça ali para um jovem, um adolescente, que até mesmo uma criança, que ele não conseguiu entender. E a gente percebe que o cérebro demora às vezes para processar. Então a gente precisa aguardar o processamento desse cérebro para ter compreensão, tá bom? Então eu deixo aqui essas dicas com a paz do Senhor Jesus.